O Centro Esportivo Alagoano encara a Ponte Preta dentro do estádio Rei Pelé. A rodada até aqui é perfeita e o Azulão só depende de si para uma classificação. Isso e muito mais no vídeo de hoje, onde assistir, escalações. Tá no ar mais um pré-jogo, então solta a vinheta aí e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, e meu povo, antes de a gente começar, rapidinho, tá? 30 segundos, prometo que eu não vou me alongar muito, até porque não era tema pra gente tá tratando agora, mas todo mundo viu, né, que os bastidores do CSA tá fervilhando, como sempre acontece. Mais uma vez, aparecem assuntos que não eram para estar vazando, principalmente agora faltando um dia para uma decisão. Não tô falando aqui sobre o conteúdo, se o conteúdo tá certo, se o conteúdo da mensagem tá errado, mas não era para nesse momento isso estar sendo debatido. Agora, o foco deveria ser apenas um: campo e bola, e o resultado dentro de campo. Tô aqui apenas me posicionando sobre isso. Agora vamos tratar de futebol, porque é isso que é o mais importante nesse momento. Acabou a Série C, aí a gente debate tudo. Não tem problema. Quem tiver que sair, que saia. Quem tiver que ficar, a gente analisa tudo, a gente vai criticar tudo, né, que for necessário criticar. Mas agora é preciso focar no campeonato, na Série C, que ainda está acontecendo, e o CSA tá assim muito vivo. Tem a faca, o queijo, o pão, qualquer coisa para você ter um banquete aí, um café da manhã completo, só depende de si. E onde eu posso assistir esse jogão de futebol? Você consegue assistir no YouTube da Sportnet, né, que é o antigo Nosso Futebol, vai passar lá de graça, 0800, e para quem já é meu inscrito, já sabe, para quem já acompanha meus vídeos já sabe, mas se você é novo por aqui, eu sempre deixo o link da partida no primeiro comentário fixado. Então, você já sabe, né, na hora de começar o jogo, para você não ter que ficar procurando o link, pedindo pro povo, vem aqui no primeiro comentário fixado que vai estar facilitando a sua vida. Eu facilito a vida de vocês deixando o link aqui, e em troca você só assiste o vídeo, reassiste, né, pra já entrar no clima da partida, coloca, joga nos grupos de WhatsApp, né, e aí vai ajudando o meu trabalho. Uma mão vai lavando a outra. Tamo junto? Agora vamos embora. E quando a gente chega aqui na tabela do Campeonato Brasileiro, vocês vão ver que o CSA perdeu 2 posições, certo? Para muita gente isso daí é algo preocupante, mas todos os resultados, e aqui eu vou colocar já os resultados: o Ituano vencendo o Ipiranga foi bom para o CSA, o Brusque vencer o Caxias foi um resultado ruim? Foi, mas o CSA ainda enfrenta o Brusque. Então, é um confronto direto em que o CSA ganhando pode passar. Então é algo que ainda está no controle do Azulão do Mutange. Vocês concordam comigo? O Figueirense vencendo o Floresta foi ótimo para o CSA, tá? O Londrina e Anápolis não fazia muita diferença. O Itabaiana e o Maringá também não fazia muita diferença, pelo menos visando classificação, né? Aqui eu tô apenas visando classificação. O próximo confronto que diz respeito ao CSA nesse sentido é o Guarani e o Confiança, que vão jogar na mesma hora. Um empate, show de bola para o CSA. O CSA pode ir até a 7ª colocação. Algum dos times vencendo, o CSA passa de qualquer forma. O ponto principal aqui é o CSA vencer o seu jogo. Vencendo a Ponte Preta, o CSA não depende de ninguém para se classificar. Um passinho de cada vez, né? Não dá para jogar contra a Ponte amanhã pensando no Brusque. Vence a Ponte Preta e aí depois pensa-se no Brusque, que aí vai ter desfalque, enfim, a gente vai falar do campo, que é realmente muito ruim, mas agora o foco é a macaca, tá? E a Ponte Preta que vai ter mudança, a gente falou já disso daí no decorrer da semana. Vai ter alguns desfalques, né, que são as suspensões do Elvis, do Gé, do Dudu
e o Emerson Santos, que não jogaria porque ele saiu da Ponte Preta de qualquer forma. O Elvis, inclusive, se posicionou lá, falando com aquelas mensagens enigmáticas, né, que jogador de futebol adora colocar nas redes sociais, relacionado à questão de pagamentos atrasados. Porém, o Márcio Fernandes, ele deve fazer mudanças. Aqui a gente trouxe uma provável escalação do GE e uma outra que eu acho que impacta diretamente no que o CSA pode fazer e no que o Igor pode estar pensando para o jogo de amanhã, tá? Porque a provável escalação da Ponte, segundo o GE, é Diogo Silva, João Gabriel, o Anderson, aquele mesmo que jogou aqui esse ano, Arthur ou Simon e Kevin, Rodrigo Souza, Léo Oliveira, Luiz Felipe, Serginho, Toró e Bruno Lopes. Aqui o GE tá montando, pelo que eu tô vendo aqui, num 4-4-2, né? Mas no Instagram do Emerson Júnior, né, ele postou esses tweets aqui do Lucas Roçafá, não sei como é o nome dele corretamente, mas ele traz algumas informações que podem mudar isso daqui que foi dito pelo GE, né? Marcelo Fernandes estuda implementar esquema com 3 zagueiros para desafiar o CSA nesta segunda-feira em Maceió. Técnico trabalha macaca com troca no plano tático em relação à vitória diante do Itabaiana por 1-0. O Anderson, Simon e Arthur no sistema defensivo. Confira a provável escalação da Ponte Preta para enfrentar o CSA nesta segunda-feira no estádio Rei Pelé. Diogo Silva, o Anderson, Simon e Arthur, os 3 zagueiros. Pacheco, Rodrigo Souza, Léo Oliveira e Luiz Felipe Kevin. E no ataque, Jonas Toró e Bruno Lopes. E eu já coloquei aqui no Share My Tactics, né, onde a gente vai falar do CSA, porque aqui eu coloquei uma escalação inicial, né, um sistema num 4-4-2 aqui, um 4-2-4, né, mas podem haver mudanças aqui, o CSA se fechou completamente, então a gente tem algumas coisas para falar aqui sobre o Azulão do Mutange. Mas eu montei mais ou menos assim a equipe da Ponte Preta, né, num 3-5-2, vamos ver como é que vai ser lá dentro de campo. Eu acredito que sem bola isso daqui vire uma linha de 5 pelo menos, né, um 5-4-1. É ver como o CSA passaria, né, por uma barreira assim, né, com um bloco tão baixo. Mas o CSA terão algumas mudanças, a gente já falou sobre isso, né? Gabriel Félix deve voltar ao gol, e só um parênteses aqui sobre o goleiro, né? Ele saiu porque ele estava com uma lesão na mão, no dedo, né? Então, vamos ver se ele está completamente recuperado. As informações que se tem é que ele treinou normalmente, então deve ir sim a campo. Se ele não tiver à disposição, aí eu tenho que dar a minha opinião, se ele não tiver à disposição, aí eu acho que vale o Paulo Vitor ter essa oportunidade. Paulo, mas num jogo desse, numa fogueira, pois é, mas o George, a gente viu que ele não tá conseguindo suportar as pressões. O Paulo Vitor ainda existe uma dúvida, né? E todo goleiro espera uma oportunidade, tá? E uma oportunidade muito grande, né? Então, se o Gabriel Félix não tiver condições, e deixando bem claro, o que se tem de informação é que ele está apto a ir para o jogo, então o titular é o Gabriel, mas caso ocorra algo de última hora que ele não possa jogar, aí eu acho que o Paulo Vitor deveria ter sim uma oportunidade, tá? Mas o Gabriel dá para ir pro jogo, se tiver doendo o dedo em faixa, coloca uma atadura e aí vai pro campo tranquilamente, tá? No sistema defensivo podem haver mudanças. Aí a minha maior dúvida é justamente aqui. Diogo, Islam, Biazos, Enzo ou Roberto. E aqui eu coloquei o Diogo, mas não acho loucura o Igor permanecer com o Ramon. O Ramon não jogou mal contra o Confiança. Ele foi ali dentro do que era proposto, ele fez seu papel, que era ser esse lateral mais defensivo. Óbvio que depois o CSA precisava se soltar mais, aí ele foi indo um pouco mais pra frente. Mas o Ramon é aquele cara que dá sustentação pra quem tá ali à frente dele sair. No caso, o Diogo, né? O Diogo jogou ali numa segunda linha, quase como um extremo. Aqui eu não acho nenhuma loucura o Igor resolver colocar o Ramon na lateral direita, né? E mantém aquela saída de 3 normalmente, e aí você libera o outro lateral. E caso ele resolva fazer a dobra de lateral novamente, Ramon e Diogo, aí acaba encaixando muito no que a gente tá dizendo aqui também. Na lateral esquerda, eu coloquei essa dúvida que talvez só exista na minha cabeça. O Roberto não está jogando mais do que o Enzo. E muita gente vem reclamando do Roberto nessas últimas partidas que ele entrou. Então não há uma unanimidade se ele deve ser titular ou não. O Enzo tinha essa unanimidade.
O Enzo tava muito bem e é o cobrador, tanto é que é o cobrador, era pelo menos o cobrador oficial de pênaltis do CSA. Uma baita de uma responsabilidade. E aí ele saiu do time porque o Igor optou pela experiência. Aqui eu não sei se com você colocando o Ramon, por que não você colocar um lateral que vai sair mais pro jogo, que é o caso do Enzo, né? Que vai ajudar mais ali no último terço. Você deixa um lateral que prenda mais, que fique mais na defesa, no caso o Ramon, aí você poderia colocar o Enzo para ajudar ali o Cachoeira. Enzo e Cachoeira se entenderam melhor do que Roberto e Cachoeira. É a opinião que eu tenho. Então vamos ver quem o Igor vai escolher, tá? De novo, repito, isso daí talvez seja uma questão que só esteja na minha cabeça. Talvez eles tenham o Roberto como titular e ele não sai mais. Mas pela bola que o Enzo estava jogando e pelo Roberto ainda, na minha visão, não ter tomado essa posição para si, eu acho que sim, há essa dúvida aqui na lateral esquerda, tá? No meio, Nicola e Camacho. E aí você tem Brian, Cachoeira, Thiago Marques e Ciel. Acredito que seja isso. Eu vi alguns debates, eu acho que inclusive no Bola Quente também, eu acho que chegaram a debater nisso, se o Brian deveria ser titular ou não, se ele deveria sair do time ou não. Eu também aqui não acho loucura o Brian sair do time não, tá? Pelos últimos jogos que o Brian vem fazendo, os 2 últimos principalmente, não tira a dúvida se ele deva ser titular ou não. O Brian no último jogo ele quebrou a bola. Ele não conseguia dominar. No jogo anterior, com os 2 centroavantes, ele foi muito sacrificado pelo esquema do time. O Brian tinha que voltar demais e em muitos momentos ele parecia perdido, tentando se entender ali nesse novo modelo do CSA. Então, aqui eu não acho nenhuma loucura o Igor colocar a dobra de lateral. Ah, mas e o Naninho? Também eu acho que se o Brian ele é um jogador que a gente tá tendo dúvidas, o Naninho muito mais, porque ele também teve oportunidades entrando no decorrer das partidas e pelo menos para mim ele não passou essa segurança todinha que ele merece a vaga de titular no lugar do Brian. Então, assim, se existe uma dúvida aqui no lado direito do CSA, é se o Igor vai com a dobra de lateral ou não. Mas se ele opta pelo Brian, aí a gente vai ver se ele vai escolher Ramon ou Diogo na lateral direita. Então, existem essas dúvidas, não dá para cravar aqui quem que o Igor vai escolher, porque o CSA tá fechado. É difícil até de saber quem que o Igor vai escolher e ele muitas vezes muda isso. Vamos aguardar para ver qual vai ser a escolha do técnico do Azulão do Mutange, tá? Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, qual seria o seu time titular, quem você colocaria para jogar essa decisão, essa final de Copa do Mundo. O CSA só depende dele. Uma vitória deixa o time azulino muito mais perto dessa classificação. Uma derrota pode complicar as coisas. Então, é uma partida onde você tem que ter uma seriedade muito grande. Aqui eu tô olhando classificação, mas uma derrota do CSA também complica muito as coisas para outras áreas da Série C. Então, o foco é a vitória para se manter firme no objetivo. Será que amanhã começa essa remontada azulina rumo à Série B? Vamos aguardar que sim. E lógico, pós-jogo, a gente vem aqui repercutir o que aconteceu na partida. Tamo junto, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, vídeo novo todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.